One Piece é um universo recheado de mistérios, e essa é uma das coisas que faz com que o Oda seja um verdadeiro gênio. Ele consegue criar personagens e faz com que a gente eleve o hype deles lá nas alturas, e basta esses personagens aparecerem em cena pra gente ficar completamente maluco, mesmo sem eles precisarem mostrar uma fração sequer dos seus poderes. Então hoje eu decidi listar os personagens mais poderosos de One Piece com poderes desconhecidos, e ainda a gente vai tentar desvendar quais são os seus poderes. Tema legal esse, hein? Então já chega usando o seu poder mais secreto de todos, que é o seu like, e se inscreve aqui no canal para fazer parte dessa tripulação e vem navegar pelo mundo de One Piece. O primeiro personagem da nossa lista é alguém que pouquíssima gente dá atenção, mas por enquanto. O seu nome é Kong, o antigo almirante de frota da marinha durante a era do Roger e atualmente o comandante-chefe do governo mundial, que serve como uma espécie de ponte entre a marinha e o governo. Pouco se sabe sobre o seu cargo na prática, dando a impressão de ser mais um cabide de emprego do que qualquer outra coisa, e sabe-se menos ainda sobre os seus poderes. Como alguém que foi um almirante de frota da marinha, certamente esse foi um dos personagens mais poderosos da história, mas a dica sobre os seus poderes certamente está no seu nome, Kong. Uma coisa que o Oda adora fazer é nomear os seus personagens a partir da definição dos seus poderes, sendo o exemplo máximo disso o vice-almirante Smoker, que além de ser um fumante, também possui a Akuma no Mi da fumaça. E aqui a gente já descobre que a mãe do Smoker deve ter sido a personagem com o maior hack da observação da história, né? Pra prever qual fruta o filho comeria no futuro. Ou ela já pretendia dar cigarro pro moleque desde criança, o que... enfim, deixa as coisas um pouco mais sombrias. Então eu acredito que o Kong também siga essa mesma linha, com o seu nome tendo uma ligação direta com os seus poderes. Kong carrega o mesmo nome do gorila que talvez tenha sido o maior rival do Godzilla na ficção, mas talvez o seu poder não seja exatamente inspirado nessa figura, já que o Oda costuma priorizar referências orientais quando se trata de seres mitológicos ou fictícios. E o maior símbolo de alguém que poderia representar esse nome seria ninguém menos do que Sun Wukong, o rei macaco da mitologia chinesa e o principal personagem do épico chinês Jornada para o Oeste. A título de curiosidade, o golpe do Luffy na sua forma do Gear 5, chamado de Bajrangan, faz referência ao deus macaco do hinduísmo chamado Bajran, que também pode ser chamado de Hanuman, e a história desse deus macaco no hinduísmo foi quem deu origem à história do rei macaco Sun Wukong, ou seja, esses dois macacos possuem uma certa relação de origem, o que faz eu pensar que talvez o Luffy e o Kong também possuam uma espécie de relação, quem sabe, de parentesco, onde o Kong também seria um membro da família Monkey, fazendo assim com que o seu verdadeiro nome seja Monkey D. Kong e possuindo a Zoan mítica de Sun Wukong. Pô, vocês vão duvidar dessa cravada? Tá mais do que escrachado na nossa cara? Não vai, né? Eu não acredito que vocês estão duvidando da grandeza do mestre Bruno. Seguindo a nossa lista, temos um outro personagem, dessa vez com um parentesco direto com o nosso protagonista, que seria agora sim Monkey D. Dragon, líder do exército revolucionário. Todo mundo que viu o Dragon usar os seus poderes pela primeira vez em Logtown foi levado a acreditar que ele teria alguma habilidade que o permitisse controlar o clima. A gente vê uma tempestade enorme com chuvas, um raio salvando a vida do Luffy e um vendaval que expulsa o bando do Bug de lá. Em todas as aparições do personagem podemos ver que sempre está ventando no lugar. Quando o Dragon salva o Sabo quando criança, podemos ver uma reação de surpresa do Ivankov, como se ele tivesse surgido do nada, e controlando a direção do vento, Dragon pode muito bem acelerar o seu próprio navio enquanto atrasa os navios inimigos, justificando ele nunca ter sido pego pelo governo ou pela marinha. E como alternativa mais simples para os seus poderes, teríamos a Akuma no Mi elemental do ar, que a partir do controle da atmosfera, ele seria capaz de gerar tempestades de chuva e raios como vimos, além de ser capaz de dissipar e desaparecer em meio ao vento. Mas quando se é fã de One Piece, a gente nunca está satisfeito com o simples, então teríamos como segunda alternativa a Zoa mítica do Thunderbird, um pássaro mítico popular na cultura indígena norte-americana. É dito que o Thunderbird cria trovões ao bater as suas asas e relâmpagos ao piscar os seus olhos.
muito parecido com o que vimos o Dragon fazer também, né? Mas o que mais me fascina nessa teoria são as suas conexões culturais. A aparência de Dragon lembra muito a imagem clássica dos nativos americanos, tanto pelo seu cabelo e seu tom de pele, quanto pela sua antiga base chamada Baltigo, que se assemelha muito à estética de antigas moradias de indígenas americanos que viviam dentro de cavernas rochosas muito parecidas com a sua base. E como citado, o Thunderbird é um pássaro que faz parte da cultura indígena norte-americana. E essa conexão também explicaria finalmente o significado da tatuagem no rosto do Dragon, que sempre foi um dos grandes mistérios de One Piece. E a resposta para isso estaria justamente na forma como esse pássaro era desenhado pelos indígenas, possuindo um formato de traços cruzados idêntico à tatuagem no rosto do Dragon. Olha só, isso não pode ter sido uma coincidência. Agora, resta a gente saber se o Oda vai optar pela opção mais simples, que seria a Akuma no Mi, Logia do Ar, ou a opção mais complexa, mas ainda assim muito interessante, que seria a Akuma no Mi, Zoan Mítica do Thunderbird. Me conta aí qual vocês preferem. Eu confesso que eu acho que eu sei qual vocês vão preferir. O miserável é um gênio! O terceiro personagem da nossa lista se trata daquele que se senta no trono vazio e é chamado de Rei do Mundo, Imu-sama. Inicialmente, quando a gente não tinha nenhuma dica sequer sobre os seus poderes, eu imaginava um poder advindo das palavras, onde Imo poderia materializar fenômenos na realidade através da sua voz. Algo muito parecido com personagens como Inumaki em Jujutsu Kaisen ou o Grammy em Bleach, que é capaz de transformar a fantasia em realidade. Essa seria uma habilidade que casaria muito bem com alguém como Imo, que deseja manipular e controlar o mundo através da sua própria vontade, e ainda estabeleceria um paralelo com os poderes de Nika, que de certa forma também é capaz de moldar a realidade através dos seus poderes de borracha. Mas quando vimos Imo tentar eliminar o Sabo durante o Reverie, podemos ter uma pequena fração dos seus poderes, onde Imo assume uma forma de uma criatura gigantesca com garras e presas afiadas e uma cauda de demônio, sendo capaz de devorar a chama do Sabo sem problema algum. Essa semelhança de Imo com um literal demônio fez com que a gente pensasse que talvez Imo tivesse literalmente a fruta do diabo, ou seja, a Akuma no Mi. Mas ainda seguindo a lógica de que os nomes dos personagens sugerem a definição dos seus poderes, vimos também que Imo costuma se autodenominar apenas como Mu. E essa é uma dica valiosa, porque Mu em japonês significa o vazio, o nada. Isso de primeira já se conecta com o século vazio, que foi apagado da história do mundo, ao trono vazio em Marijoa, então isso pode indicar também que Imo possua a Akuma no Mi do vazio. Essa ideia faz todo sentido quando a gente lembra que cada Gorosei faz referência a um dos 5 primeiros planetas do sistema solar, enquanto as armas ancestrais fazem referência aos outros 3 planetas que foram descobertos somente muito depois na história, e com o Luffy sendo o centro desse sistema solar representando o Sol, sendo aquele que ilumina a tudo, ou seja, Imo poderia representar o vazio existente no universo, com os seus poderes representando a matéria escura existente nesse universo e que se sabe muito pouco ou quase nada sobre a sua composição no mundo real. Da mesma forma que se sabe muito pouco ou quase nada também sobre a figura de Imo em One Piece. Então olha só que correlação legal que a gente pode fazer aqui. E aproveitando que acabamos de falar sobre Imo, seguindo agora para o quarto personagem da nossa lista, temos na verdade um grupo de personagens que são os Gorosei, as 5 estrelas anciãs e as autoridades máximas desse mundo. Me impressiona, galera, o tanto de gente que batia o pé com vontade para dizer que os velhos não serviam para lutar e agora todos parecem ser usuários de Akuma no Mi, mas por enquanto só o que vimos foram as suas silhuetas. Eu vou dizer para vocês que eu acho bem provável que o Oda crie nomes completamente originais para as Akuma no Mi dos Gorosei, mas ainda baseados em divindades, em referências que conhecemos no nosso mundo, assim como ele fez com o verdadeiro nome da fruta do Luffy, que é a fruta de um deus 100% exclusivo do mundo de One Piece, mas que ainda bebe de referências do mundo real. E ainda, os poderes dos Gorosei podem
podem fazer referência às suas próprias funções dentro do governo mundial, que são a ciência, o meio ambiente, a justiça, finanças e agricultura. Um dos que a gente pode arriscar um palpite, por exemplo, é o Gorosei Saint Marcus Mars, que é o deus guerreiro do meio ambiente e tem a silhueta de uma ave com nuvens ao redor do corpo, sendo provavelmente uma zona despertada. Uma das inspirações para essa fruta poderia ser uma figura mitológica do hinduísmo chamada Garuda, um pássaro solar brilhante como fogo, ou seja, uma criatura ligada ao meio ambiente e que é conhecido inclusive por ser o destruidor de serpentes. Não coincidentemente, aquele que foi morto pelos Goroseis se chama Cobra, que tem justamente o quê? O nome de uma serpente. Agora todas as peças se encaixaram. E outro Gorosei que vale ainda mais um palpite, e dessa vez um ainda mais certeiro, é o próprio Gorosei Saturno, que foi até a ilha de Egghead. Saturno é o deus guerreiro da ciência e da defesa, e tem a silhueta que lembra a de um touro. E touros a gente sabe que estão conectados à energia, à resistência, à agressão e à proteção, ou seja, defesa. Mas isso fica ainda mais claro pelo fato do Oda já ter revelado a aparência desse Gorosei em específico na capa colorida do capítulo 858, que mostra o Luffy enfrentando um bisão num jogo de futebol americano, com o detalhe de que esse bisão possui uma cicatriz do lado direito do rosto, a exata mesma cicatriz no rosto do Gorosei Saturno. Seguindo nossa lista, vamos agora para o fundo do mar, falar sobre um dos personagens mais enigmáticos e esquecidos de One Piece, mas por enquanto, mais uma vez, e que eu tenho certeza que o Oda ainda planeja inserir ele na história. Estamos falando de ninguém menos que Davy Jones. A primeira vez que Davy Jones é citado no mangá foi no capítulo 306, quando a Nico Robin explica que o Davy Back Fight foi criado por ele na ilha Hachinosso, onde a intenção era apostar membros das suas próprias tripulações para formar um bando ainda mais poderoso. Não só isso, mas também conhecemos o vilão do arco da Ilha dos Tritões, que se chama Rod Jones, um nome muito parecido com o de Davy Jones, mas que o Oda nunca confirmou uma relação de parentesco direto entre eles. E ainda temos o navio holandês voador, que na vida real era comandado pelo Davy Jones, mas que em One Piece pertencia ao Vanderdecken, que foi passado através de 8 gerações pela sua família, desde que o primeiro Decken morreu na Ilha dos Tritões. Davy Jones, na lenda real, era um ganancioso chefe de convés, que era famoso por colocar todos os pertences valiosos da sua tripulação no seu próprio baú. Enquanto isso, o nome Vanderdecken significa literalmente o quê? Do convés. Então, todos esses elementos parecem se conectar pelo menos de forma indireta, mas ainda falta o Oda ele ligar melhor todos esses pontos, e a existência do lendário pirata Davy Jones em One Piece pode ser a resposta para isso. Oda explica na SBS do volume 38 que o baú de Davy Jones, mencionado pela Robin no capítulo 306, é uma lenda conhecida entre os navegadores da vida real, e que Davy Jones era um pirata tão malvado que um dia o próprio diabo amaldiçoou Davy Jones a viver no fundo do mar para sempre, esfregando o deck de um navio afundado e colocando todo o tesouro afundado no seu baú, onde nunca mais deveria ser visto. Então, quando piratas dizem coloque-o no baú de Davy Jones, isso significa afunde-o para o fundo do mar. Então, se a gente fosse basear na lenda verdadeira de Davy Jones, a gente poderia imaginar que o Davy Jones em One Piece teria sido um pirata tão ganancioso em vida que o próprio diabo o condenou a passar a eternidade no fundo do mar, coletando riquezas que ele nunca poderia usar. Além disso, seguindo os mitos da vida real, ele era um marinheiro corajoso que se apaixonou pela dura e indomável deusa do mar, Calypso. Então, quem seria o diabo nessa história que teria condenado Davy Jones? Joy Boy? Afinal, os D eram considerados os diabos desse mundo. Ou será que teria sido Imu-sama, que tem uma aparência diabólica? E por quem será que Davy Jones teria se apaixonado no passado? O fato é que o Oda até chegou a desenhar uma ilustração mais caricata do Davy Jones, que não é assim tão emblemática, mas caso ele venha a aparecer em One Piece, talvez o Oda decida dar uma repaginada no visual dele para deixar, obviamente, ele com uma aparência mais imponente. Detalhe também que esse Davy Jones
Jones desenhado pelo Oda possui uma aparência humana, provavelmente de antes dele ter sido condenado a viver no fundo do mar e, quem sabe, se tornado um homem-peixe. Se esse for o caso, eu não duvidaria que Davy Jones pudesse ser o tritão mais poderoso de One Piece, desbancando o posto que atualmente parece ser do Cavaleiro do Mar Jinbe. E eu acho que a raça dos homens-peixe merece sim um personagem nível top tier também, afinal, eles são naturalmente superiores aos seres humanos, então eles precisam de uma figura que represente essa superioridade. E dependendo da forma como o Oda decida adaptar a história de Davy Jones em One Piece, seria muito interessante ele ser o usuário da Akuma no Mi elemental da água, sendo assim a única exceção em todo o mundo de um usuário de Akuma no Mi capaz de nadar, mas ao mesmo tempo alguém impossibilitado de ir para a superfície, invertendo o conceito dos usuários de Akuma no Mi que só podem sobreviver na superfície do oceano, mas afundam como um martelo se caírem no mar. Agora na nossa lista temos o homem Rox D. Shebeck, aquele que desafiou o governo mundial e almejou se tornar o rei do mundo, aquele que foi nomeado como o inimigo mais desafiador do rei dos piratas e aquele que possuía a tripulação mais poderosa do mundo. E a resposta para ele ter uma tripulação tão poderosa talvez esteja na sua própria Akuma no Mi. Como Rox teria sido capaz de reunir Barba Branca praticamente no seu auge, uma jovem Big Mom ainda em ascensão, um jovem aprendiz Kaido e piratas como o Leão Dourado Shiki, Capitão John e outros nomes conhecidos da pirataria numa tripulação que não se respeitava e vivia cometendo traições? A resposta mais plausível para isso seria uma força advinda do seu capitão, que forçaria o seu bando a obedecer mesmo que não se respeitassem. E já vimos alguém que fez isso muito bem no arco de Thriller Bark, que foi o ex-Chichibukai Gekko Moria, o atual usuário da Fruta das Sombras. Imagine alguém como Rox sendo capaz de explorar a Fruta das Sombras ao máximo e roubando as sombras dos seus tripulantes e absorvendo todas elas nele próprio, aumentando o seu nível de poder a um nível que quebraria completamente o power scaling de One Piece e ainda mantendo toda a sua tripulação presa, sem poder se expor à luz do sol. Essa seria uma excelente resposta para essa pergunta, mas narrativamente a gente é levado a pensar numa segunda possibilidade, que seria o Rox ser o antigo usuário da Fruta das Trevas, hoje em posse de Marshal de Teach. Não é de hoje que o Oda vem estabelecendo um paralelo entre esses dois vilões, com ambos possuindo o mesmo sobrenome e principalmente com o Barba Negra nomeando o seu navio como Sabre de Shebeck. Definitivamente um nome bem específico para ser uma mera coincidência. Então é certo que, independente da possibilidade de um parentesco direto entre eles, Barba Negra parece ter herdado a vontade de Shebeck e busca seguir os mesmos passos dessa pessoa. O motivo disso a gente ainda não sabe. Mas dada essa relação tão íntima entre os dois personagens, pode ser que o Barba Negra tenha almejado a Fruta das Trevas com o intuito de seguir os mesmos passos de Shebeck, que talvez tivesse essa mesma habilidade de Akuma no Mi. E eu ainda digo mais, apesar do Shebeck teoricamente ter sido dado como morto, Sengoku não diz exatamente isso quando conta o passado dos Rox. Sengoku diz que Shebeck não está mais nesse mundo, o que pode ter um sentido mais amplo do que apenas a morte. Ele poderia estar numa outra dimensão, numa outra realidade. Sabemos que a Fruta das Trevas tem a habilidade de absorver danos e até poderes de Akuma no Mi temporariamente. E se Shebeck, antes da sua morte, usou os poderes da Yami Yami no Mi para absorver o seu próprio espírito e dessa forma esperar que alguém no futuro viesse a herdar a sua vontade e viesse a libertá-lo de novo no mundo. Ou quem sabe ele conseguiu absorver o seu próprio corpo para dentro das trevas. Enfim, essa é uma parte um pouco mais especulativa, mas eu não duvido que o Oda ele siga algo parecido, com essa linha. Sendo essa a segunda alternativa, então a resposta para o Shebeck possuir tantos piratas poderosos no seu bando talvez tenha sido através do infame Davy Back Fight, que lembrando foi um jogo originado na ilha Hachinoso,
hoje governada pelo próprio Barba Negra. Então, talvez até isso o Barba Negra tenha copiado do seu ídolo. E eu particularmente ainda quero muito ver um Dave Backfight lotado de piratas pirocudos mesmo, Barba Negra, Davy Jones, Chapéu de Palha, seja lá quem for, para fazer jus à existência desse jogo lendário. Agora eu quero saber de vocês aí nos comentários qual desses personagens que eu citei nessa lista vocês mais querem saber sobre os seus poderes e quais poderes vocês acham que eles poderiam ter. E lembra mais uma vez de conferir a sua inscrição no canal aí embaixo para ficar por dentro de tudo sobre o universo de One Piece, e caso você queira continuar assistindo os vídeos aqui do canal, vão aparecer esses 2 últimos vídeos sobre o universo de One Piece que foram postados aqui para você continuar assistindo, beleza? Até a próxima, tchau!